Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando a nossa atividade de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. A imprensa tem noticiado que está ocorrendo um aumento nos casos de infecção do coronavírus. Diante disso, decidimos que o uso de máscaras dentro das dependências do núcleo fica a juízo de cada pessoa, usar ou não usar. Porém, continua não sendo obrigatório. Para harmonizar o nosso ambiente, para harmonizar o nosso trabalho, nós vamos convidar a nossa companheira Cláudia para fazer uma prece. Bom estarmos aqui, né? E vamos acalmar nossos corações, serenar nossas mentes, fechando nossos olhos, buscarmos os planos mais altos, os planos divinos, a energia, a calma, a tranquilidade e a paz, para que sejamos, nesse momento de hoje, aqui, agora, tocados pelo que de melhor possamos levar, pelo que melhor possamos aprender, sabendo que somos todos filhos de um Pai maravilhoso e, com certeza, aqui conosco, seus filhos, seus enviados celestiais se encontram. Ao nosso querido Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, agradecemos esse momento, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E pedimos que possamos, a cada dia, sermos mais um ponto de luz na seara imensa do Senhor, na certeza de que a caminhada se faz no dia a dia e que certamente estaremos no caminho que nos levará de volta aos braços de nosso Pai, a cada dia, a cada momento, sempre no bem. E sendo assim, que Deus nos proteja, nos guarde, nos guie em mais essa reunião. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 24º capítulo, cujo título é No Reino Interior. Trata-se de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Lembramos a todos, gente, que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras, inclusive essa palestra de hoje que nós vamos estar gravando aqui, a palestra referente a esse capítulo. Nós vamos ir para falar sobre o tema No Reino Interior. É com muita alegria que convidamos agora a companheira Tatiane Rezende, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Tatiane. É a primeira vez? Aqui no Núcleo? Bem-vinda, viu? Espero que volte sempre. Boa noite. Aqui no Nosso Lar é a primeira vez, né? Eu sou participante do GEF, mas recebi esse convite, fiquei muito feliz. Tive a oportunidade de estar aqui uma vez, acho que no teatro que teve aqui, gostei muito, mas, igual eu estava explicando, pessoal, eu moro muito longe, aí acaba ficando, né, a gente vai na correria da nossa vida, pegando, no caso, o lugar que ficou mais prático para mim, realmente, que é no GEF, mas, né, não me impede de poder estar aqui com vocês. O tema, no Reino Interior, vem nos trazer, mais uma vez, Emmanuel, né, trazendo mais um ensino para a gente, mas eu não poderia deixar também de falar um pouquinho de Emmanuel,
Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas quem é Emmanuel? Fala tanto de Emmanuel, Emanuel, né? Tem gente que fala Emanuel. Esse espírito, né, que veio como mentor de Chico, trazendo para a gente vários ensinos, são muitos livros. Em cada livro ele vem detalhando os ensinos de Jesus de uma maneira assim maravilhosa. E eu não me lembro se foi Humberto Campos que colocou que Emmanuel, ele mesmo no plano superior, ele continuou todo o estudo do Evangelho, fazendo o que a gente faz aqui de faculdade, mestrado, doutorado, ele foi fazendo isso em relação ao Evangelho em planos superiores, justamente para conseguir trazer, né, de uma forma mais clara, com um entendimento maior para a gente. Muita gente tem dificuldade nos textos de Emmanuel, fala que ele utiliza palavras mais rebuscadas, né? Mas não são palavras mais rebuscadas. Eu até acho que assim, ele vem sendo condizente com aquilo dali, trazendo para a gente ensinamentos que exige de nós um aprofundamento. Exige que você pegue aquele texto, leia e deguste aquilo dali de uma maneira que você realmente busque compreender o que ele está falando. Então, nos leva a estudar. E isso é muito bom. Nos leva a aumentar, a querer aumentar essa questão do nosso conhecimento. E a gente precisa disso, né? Eu até brinco, minha filha mais nova chama Emanuele. Quando eu estava grávida, eu falava que se fosse menino ia chamar Estevão, né? E aí, como foi menina, eu falei, não, peraí, então vai ser Emanuele, né? Mas vai manter aí a questão de que realmente eu tenho uma admiração muito grande por esse espírito e todas as obras que ele trouxe para a gente, né? Por que é tão importante essa questão de ressaltar esse estudo de Emmanuel em relação ao Evangelho? Emmanuel, ele traz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Vinha de Luz, como vocês viram, mas tem uma coletânea, né? Pão Nosso, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, acho que são mais, tem Agenda Cristã, tem, qual que é o outro, gente? Me fugiu o nome agora, eu sei que são 5, não é? 5 ou 6 livros. O Agenda Cristã entrou ali meio depois, mas muita gente nem considera da coleção. Só que cada texto, ele é aberto por um versículo da Bíblia. Que é através desse versículo que ele vai trazer para a gente o estudo daquilo dali. Então, ele nos levando mais uma vez a olhar com um carinho maior para os ensinos de Jesus. Porque a base para qualquer coisa em nossa vida vai estar no Evangelho de Jesus. Não tem como, gente, a gente fugir disso. E Emmanuel vem ressaltando isso a cada livro, a cada... tem esse aqui, mas tem vários outros livros da psicografia de Chico que trazem também ensinamentos que Emmanuel nos trazem do Evangelho, sempre aberto por um versículo da Bíblia. Tem gente que fala que a Bíblia é um livro ultrapassado. É um absurdo você escutar isso. Porque a Bíblia está aí há tanto tempo e tanta gente ainda nem conseguiu assimilar a grandeza dos ensinos que estão ali. Então, ela não é, gente, de forma alguma, não é um livro que você pode descartar. É ali que está realmente tudo o que a gente necessita para alcançar, né, o que todos nós almejamos, que é a perfeição. E todos nós chegaremos lá. Isso é importante. Emmanuel abre esse capítulo com a passagem de Romanos, no capítulo 14, versículo 19. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, tem uma coletânea também, eu não sei se vocês conhecem, que é o Evangelho por Emmanuel, com comentários de cada evangelho. Tem Mateus, tem Lucas, e essa aqui é o da carta de Paulo, né? E aí, no caso das cartas de Paulo aos Romanos, é importante a gente ressaltar que é a primeira carta, né, que aparece para a gente dentro da Bíblia. E, no caso aqui, é interessante que é o maior que tem, é o que tem mais capítulos. E todos os lugares que eu pesquisei sobre a carta aos Romanos, ficou claro o seguinte: é
a carta onde exalta com mais clareza a pura essência do Evangelho de Jesus. É a que ele trouxe assim, mas esclarecendo mesmo da maneira, né, que ele veio, porque ele passou por uma situação que ele precisou aprender, né, e ele trouxe isso, ele queria que isso chegasse a outras pessoas. Como ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, o que ele fez? Fez as cartas. Ele foi escrevendo cartas para cada região, de acordo com a necessidade que ele sentia daquele povo, porque ele passava por um lugar. E ele sentia onde estava a necessidade. Passava por outro e sentia. Então, ele passou a escrever cartas onde ele ressaltava aquilo que precisava mais ser trabalhado ali. Então, ele levou a carta de Romanos, a carta aos Romanos, com essa essência do Evangelho de Jesus. Então, é importante que a gente realmente tenha essa consciência, porque é importantíssimo que nós tenhamos o cuidado de pegar o Evangelho, de ler, de sentir, de realmente levar para a nossa vida. Essa é a essência. Nesse capítulo, no reino interior, quando eu falo assim, poxa, Tati, reino, né? Reino interior. O reino, a gente já pensa em algo grandioso, né? Só que o reino, a gente tem que ter aquele cuidado que pode ser um aglomerado de pessoas que determinam ali uma monarquia. O que acontece com cada um que está aqui e comigo? Eu também me incluo, viu, gente? Nós somos espíritos que vêm de quê? De várias e várias o quê? Encarnações. Por que é um reino interior? Porque nós trazemos várias e várias e várias coleçõezinhas de cada encarnação que nós tivemos. Então, existe um reino dentro da gente, sim. Existe. Porque a gente, em cada passagem nossa, ou eu trouxe mais algo para resgatar, ou eu consegui crescer um pouquinho mais que eu precisava crescer. E assim eu vou constituindo esse reino interior. E por que ele é essencial? Por que Emmanuel traria isso para a gente? Por que Paulo vem aqui e coloca assim, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros? Por que ele abre nesse sentido? Porque a edificação, gente, é a construção do bem. É você construir o bem através de bons exemplos. É você realmente estar buscando o caminho correto, da maneira correta. Então, quando ele coloca aqui, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz. A paz é aquilo que não vai trazer confusão. Então, é aquilo que a gente realmente, é o que a gente geralmente levanta da cama todos os dias pedindo, né? Eu só queria um dia de paz. E para a edificação de uns para com os outros. Como que eu trabalho melhor as minhas dificuldades? Quando eu tenho alguém para cutucar a minha dificuldade. E para eu construir fazer essa edificação, essa construção do bem de um para com o outro, eu preciso trabalhar muita coisa em mim. Muita, não é pouca. Então, por isso que Emmanuel abre já, né, esse capítulo trazendo essa passagem aí de Paulo. E aí vem, né, decorrendo, como na leitura que a gente teve aqui, ele já abre falando aí que não podemos esperar que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Como assim, Tati? Como que não vai obter já de cara? Isso é o que todo mundo queria, mas aí eu te pergunto, há quanto tempo Jesus esteve aqui? Há muito tempo. E já está tudo bonitinho do jeito que era esperado? Todo mundo já conhece profundamente os ensinos e pratica os ensinos de Jesus? Não. Então, quando Emmanuel coloca mais no finalzinho, que vocês podem ver ali, ó, toda transformação é vagarosa e difícil. Por que toda transformação vai ser vagarosa e difícil? Lembra que eu falei com vocês aqui? Quando tem um e outro, a gente tem essa dificuldade de cada um tem uma forma de ser.
Então, qual que é essa dificuldade maior que nós temos? É justamente porque, como cada espírito é individual, Deus criou todos simples e ignorantes. Só que cada um foi galgando lá e chegando em um patamar de evolução e continua buscando essa evolução. Aí eu te pergunto, está todo mundo no mesmo nível evolutivo? É todo mundo igual? Não é. Então, por que é vagaroso e difícil? Porque você tem um crescimento que você quer que seja para todos, mas com cada um indo no seu tempo. Então, não vai chegar todo mundo lá de mãos dadas, juntos. Ah, aqui vai todo mundo de Itaúna, aí está todo mundo lá de mãozinha dada, aqui é a população de Itaúna. Não, não vai ser assim. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Por isso que essa transformação ela é vagarosa e difícil. Quando você olha pelo coletivo, ela se torna vagarosa e difícil. Por quê? Porque é muito difícil. Como nós não temos como influenciar no livre-arbítrio do outro, é muito difícil você fazer com que o outro te acompanhe. Quantas vezes você vê pessoas e fala assim, nossa, aquele casal ali, a pessoa está lá, o marido buscando uma pessoa maravilhosa, e a mulher já mais arrogante, já xinga pelo fato dele pegar o sábado dele para ir fazer uma ação caridosa, e aquela coisa toda. Vocês acham que eles estão no mesmo nível evolutivo, mesmo estando casados? Tem uma diferença. Estou usando exemplos aqui bem grosseiros, mas a gente percebe essas diferenças, né? Quando você está numa discussão, onde o outro está gritando com você, você está ouvindo, você não está elevando a sua voz, você está aceitando o que a pessoa está colocando, que você cometeu equívocos. Não dá para perceber a diferença? A gente vivencia isso todos os dias. Então, quando a gente fala no coletivo, essa evolução ela vai realmente ser mais vagarosa e mais difícil. Só que aí Emmanuel coloca, não acontece o mesmo na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Cada um tem o seu próprio modo de agir, de ser, de pensar, de fazer. Cada um no seu particular, na esfera particular, ele consegue um processo evolutivo diferente. Então, você, trabalhando as suas dificuldades, você está almejando chegar num ponto que sozinho você vai conseguindo fazer com que você chegue lá mais rápido. É como, vamos pegar assim, um edifício em que todos querem chegar no último andar, mas cada degrau tem uma dificuldade diferente da escada. Então, tem gente entre nós que está lá ainda, nem passou para o primeiro degrau. Geralmente são aqueles que não aceitam Jesus ou não aceitam o Evangelho, não aceita nada que tenha referência a Deus. Não aceita. Não estou falando de pessoas, gente, porque Divaldo mesmo fala que tem muito ateu que é muito mais evoluído que muito cristão. Né? Não estou entrando nesse mérito. Estou falando de pessoas que estão todos querendo chegar na perfeição. Só que tem aqueles que não estão preocupados com isso. E aí o que acontece? Ele para e fica estagnado ali. No Livro dos Espíritos deixa claro para a gente, nenhum espírito retrograda, a gente nunca volta. Ou a gente para, ou a gente vai para frente. Para trás a gente não anda. Então, tem alguns espíritos que preferem ficar estagnados. Eu vou ficar aqui, está muito bom, vou fazer tudo o que eu quero, não preciso me preocupar, não tenho o peso da responsabilidade de ter que seguir o Evangelho de Jesus, então eu não tenho que me preocupar com o próximo, eu não tenho essas coisas na minha cabeça e vou seguir minha vida. E vou ficar ali.
Até porque, gente, tenha consciência de uma coisa: independente do processo evolutivo de cada um, todos nós temos a centelha da perfeição. Uma hora você vai acordar. Não tem jeito. Precisou de milhões de encarnações. Não importa. Vai ter uma hora que você vai acordar. Ou por bem ou por mal, você vai acordar. E aí você vai se ver obrigado realmente a tomar uma decisão na sua vida. Nossa, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que é isso? Será que é isso que me faz feliz? E aí eu vou descobrir que não, que tem outros caminhos. Então, todos nós vamos ser chamados. Todos. Aí, cada um, no momento que achar adequado, vai começar a galgar isso daí. Então, tem aqueles que vão subir o 2º degrau, o 3º, o 4º. E aí, de repente, chega um que fala assim: não, gente. Eu realmente quero transformar a minha vida. E quero ser referência e quero transformar a vida de outras pessoas também. Essa pessoa nem vai pela escada, ela vai de elevador. Ela vai passando os andares. Por quê? Porque ela tomou essa decisão para ela. Como que você acha que é o reino interior de uma pessoa dessa? Por que ela consegue e eu não? Entre os questionamentos. Todos nós estamos capacitados para isso. Todos. Tati, mas por que eu ainda não fiz isso? Aí, a resposta só você sabe. E nós sabemos. Quando você se pergunta assim, por que eu não consigo isso daqui? Você sabe por que você não consegue. Não adianta, você pode mentir para o seu melhor amigo, você pode mentir para o seu filho, pode mentir para o seu marido, para a sua esposa, mas para Deus a gente não consegue mentir. E lá no interior Ele sabe a resposta, porque você também sabe. Então a gente precisa tomar essa consciência. Que no particular, no individual de cada um de nós, nós estamos capacitados a trabalhar isso. Só depende da gente. Não depende de ninguém mais. Eu não posso pedir que o outro faça por mim o que eu preciso fazer. Isso não tem como acontecer. E aí Emmanuel vem trazendo aqui para a gente que, a partir do momento em que você pega o ensino evangélico, nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Jesus está lá no Livro dos Espíritos, né? A gente sabe disso, na pergunta 625, está claríssimo para a gente, né? Quem é o modelo? Não existe outro guia. Jesus, gente. Não tem outra referência. Então, eu tenho aqui, nas minhas mãos, né, eu não trouxe a Bíblia aqui, mas eu creio que a maioria deve ter em casa. Você tem o Evangelho. Você tem acesso a ele. Se você não tem em casa, online tem. Quem tem internet pode pegar online. Biblioteca pública tem. Não tem desculpa para falar assim, é porque eu nunca tive acesso. Todos nós temos acesso. Todos. Mas aí vai depender de cada um. E aí vem Emmanuel e faz o estudo de vários trechos do Evangelho para nos ajudar a trabalhar esse reino interior que, como eu coloquei, por mais que tenha ensinos, por mais que tenha textos, por mais que tenha o que for, se eu não parar, não avaliar, não analisar e não buscar, de nada vai adiantar. Por isso que ele ressalta que é no ponto particular, é na esfera particular do discípulo que nós vamos ter a resposta para isso, para cada ponto desse. Né? E aí Emmanuel continua discorrendo aqui, gente, ele vai falando assim, enquanto eu busco em mim, eu tenho um ponto que eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que melhorar. Só que o que acontece com a gente aqui? Eu vou lá e fico preocupada comigo? Eu vou e olho e falo, poxa vida, eu estou passando essa vida e fulano está com aquela vida boa. Eu estou aqui pelejando e fulano não tem problema.
Você está dentro da casa dele? Hoje eu estava conversando isso. Com uma amiga, falando assim, ela me falou desse jeito, ela falou assim, Tati, se as pessoas soubessem o que está entre 4 paredes na vida de cada um, a gente mudava até o jeito de olhar para as pessoas que a gente cruza no nosso dia a dia. Ninguém sabe o que cada um está passando. Essa pandemia, ela afastou todo mundo. Hoje você não consegue criar uma conexão. É tão difícil as pessoas chegarem e te falar verdadeiramente o que ela está sentindo. Não sei explicar por quê, mas está assim. Estava falando com minha irmã ontem. Parece que é um sentimento de vazio que está todo mundo. E aí parece que você fica na sensação de que não tem como, o que passar para as pessoas. É difícil. Mas, gente, onde que está a solução e onde que está o alento nisso tudo? Alguém tem dúvida? Não tem outro recurso. O Evangelho de Jesus é que vai dar estrutura para cada um de nós. Esse reino interior, quando eu observo o outro, eu bagunço ele todo. Eu perturbo o meu reino interior. Eu perturbo a minha vida, porque eu passo a querer ter uma vida que não é minha, sem nem saber o que aquela pessoa está passando. Por quê? Porque eu estou olhando o externo. Eu estou olhando. Quantas vezes, esses dias eu vi uma carinha, tava, tipo, a pessoa colocou a foto assim, alguém perguntando assim, como você está? Aí ela colocou assim, e era um papel desenhado, uma carinha sorrindo. E na resposta assim, eu estou bem. Só que pegava o rosto da pessoa atrás. A pessoa estava chorando. Quantas vezes nós não fazemos isso? E aí, como é que você está? Não, eu estou bem. E você está dilacerado por dentro. Dilacerado. Quantas vezes a gente topa com pessoas que passam uma vida que ela não tem? E você passa a desejar aquilo, porque você não sabe a realidade. Você está vendo o externo. E quando eu me preocupo com o outro e quero o do outro, a minha vida vira uma bagunça. Porque eu não passo a preocupar com a minha, eu começo a preocupar assim, o que eu vou fazer para que eu consiga a vida que ele tem. Aí você acaba com a sua vida. Ali você está acabando com a sua vida. Ali você está acabando com a projeção que você pode fazer para você mesmo. Então, Emmanuel ele ressalta o tempo todo, em Romanos, eu acabei lendo o capítulo todo, não só o 14, mas eu fui lendo a carta aos Romanos. Romanos é um chamado para o nosso interior, para se conhecer, para se buscar. É um chamado. Acorda! Olha aqui, está aqui, ó. É como se pegasse. Eu não sei se vocês viram o filme de Chico, a hora que fala assim, você aplica o evangelho, que o bichinho vai lá e senta o evangelho na cabeça do Chico. Tem hora que eu acho que precisamos fazer isso com a gente. Para ver se entra, se a gente acorda. Pega o evangelho, está aqui, acorda. Eu brinco muito que eu falo que eu gosto muito de Emmanuel, que eu falo assim, gente, se eu tivesse o Emmanuel, eu estava em outro patamar. Vocês já imaginaram ter um ali te puxando a orelha o tempo todo, que nem Emmanuel fazia com Chico? Ia ser bom demais. Aí parece que Deus vem, puxa minha orelha e fala assim, acorda, Tatiane, você tem o Emmanuel. Todos nós temos um mentor. Todos, que muitos chamam de anjo guardião, não importa o nome que ele recebe, ele está com você. Mas, Tati, como é que eu vou receber o auxílio dele? Abrindo o canal. Buscando o Evangelho de Jesus, você abre o canal para que ele possa ter acesso a você. Se eu fecho esse canal, remoendo as coisas, rancorosa, ele não consegue, por mais que ele tente. Ele nunca vai te dar a resposta que você está querendo ao pé da letra. Mas ele vai poder te ajudar a indicar o caminho. Isso ele vai poder. Só que para ele fazer isso, você tem que dar acesso a ele.
E se eu tiver com esse reino interior meu todo bagunçado, ele vai conseguir me ajustar? É muito difícil. Por isso, Emmanuel ressalta, enquanto você se preocupa com o exterior, o interno fica totalmente perturbado. A angústia toma conta da gente e isso passa a ditar nossa vida. E a gente passa a viver dessa forma. Então é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado, essa atenção de olhar para dentro de nós mesmos. É ali que está a resposta, gente. Não é no meu vizinho, não é no meu patrão, é em mim. É no que eu quero fazer da minha vida. E aí Emmanuel continua lá. Não nos entreguemos ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Tá? Acho que o que ele quis dizer com isso é quando eu pego aquilo que eu estava com você está preocupado com o outro. Ah, mas o outro não está querendo seguir o mesmo caminho. Aí você vai deixar de seguir porque o outro não quer. Essa é a sua referência. Quem que é a referência que nós temos que ter? Jesus. Não é meu marido, não é a pessoa que está falando aqui na frente. Eu até ressalto uma coisa que eu gosto demais que a Haroldo fala em todas as suas palestras. Quem está aqui na frente é muito mais necessitado do que todos que estão aí sentados. Porque a gente, para fazer um estudo desse aqui, a gente leva cada lapada e cada puxão de orelha que vocês não têm ideia. É um trem impressionante. Por quê? Porque eu sou tão humana quanto vocês e eu erro tanto quanto vocês. Então eu não estou aqui dando lição de moral em ninguém, não. Nunca é uma lição de moral. Porque a outra coisa que eu escuto muito, né? A minha boca é a mais próxima aqui do meu ouvido. Meu ouvido está mais perto aqui da minha boca. Então, eu estou ouvindo muito antes de vocês. Agora, será que eu estou aplicando? Será que eu estou realmente buscando? Tati, como é que eu sei se eu estou buscando? Quando você começa a colocar Jesus como referência. Aí você sabe. Mas como é que eu sei que eu estou buscando Jesus como referência? É quando eu vou tomar uma atitude e aí eu vou e penso assim, gente, se fosse Jesus, o que ele faria? Ele gritaria com essa pessoa que está gritando comigo? Então, quando eu passo a realmente colocar Jesus como referência, as coisas mudam completamente. Tem pessoas que às vezes você fala assim, nossa, ela passa por tanto problema e é uma pessoa tranquila. Mas por que ela é uma pessoa tranquila? Porque quando você passa a seguir os ensinos de Jesus, as coisas, até os problemas mais pesados, ele passa a ter um peso diferente para você. Ele fica leve. Ah, mas então, Tati, fica fácil de passar pelas coisas? Não fica não, gente. Não fica fácil. Vai continuar difícil, mas a sua visão sobre aquele problema, ele passa a ser diferente. Hoje também eu escutei, nessa conversa com essa amiga, ela colocou claramente assim, quanto mais pesado é o fardo, e mais eu coloco Jesus para me auxiliar a carregá-lo, ele realmente passa a ficar mais leve. Eu achei isso assim... Eu estou contando, gente, que hoje eu estava num desabafo, que a gente, assim, todo mundo, eu acho que todo mundo, aquilo que eu falei, dentro de 4 paredes, deve estar vivendo uma situação ou outra que exige essas reflexões. E eu achei interessante, essas pessoas que Deus acaba colocando na nossa vida, é para trazer essas clarezas para a gente, porque tem hora que esse reino interior está tão perturbado que você não consegue se equilibrar. Aí o que Deus faz? Não, eu vou colocar uma pessoa ali que vai começar a conversar com ela e aí ela vai começar a colocar os pingos nos is e conseguir entender o que está acontecendo. E isso acontece quando a gente dá abertura para acontecer. E eu preciso
preciso fazer isso constantemente nesse plano que nós estamos. Porque o nosso dia a dia nesse plano é de aprendizagem, é de busca de conhecimento. Agora, quem quer aprender, ou quem quer só passar e levar a vida, deixar a vida me levar, a vida leva eu, aí é cada um realmente fazendo a sua escolha. E aí vem aqui Emmanuel colocando, o caminho é infinito e o Pai vela por todos. Deus não abandona ninguém. Ele sempre está cuidando de nós. O caminho é infinito, gente, porque tem gente que pensa assim, ah não, eu vou passar bem essa encarnação e acabou. Nossa Senhora, gente, tem muito caminho para a gente trilhar, muito mesmo. Então a gente tem que ter essa persistência e ter a consciência de que Deus está sempre velando por nós. Eu tenho uma coisa de falar sempre com as pessoas isso. Por pior que você esteja, por mais sofrido que você esteja, Deus está com você o tempo todo. Não duvide disso nenhum momento. Ele está com você o tempo todo, independente do tamanho da sua dor. E outra coisa que eu falo muito para mim mesma, tudo tem um propósito de Deus. Por mais pesado que seja o que eu esteja passando, tem um propósito dele ali. Que talvez eu ainda esteja passando porque eu não enxerguei o que é. Então a gente precisa desse trabalho constante, desse cuidado constante. Divaldo, ele fala muito para a gente ter esse cuidado. Ele conta uma história de uma senhora que ia lá na Mansão do Caminho e falava assim, Divaldo, eu não aguento mais. Eu já comprei uns 10 evangelhos segundo o Espiritismo para fazer lá em casa, mas não adianta, eu achei que é porque ele estava marcado, que já estava velho. Eu abro, ele só cai na mesma página. Eu não aguento isso mais. Aí Divaldo falou assim, minha filha, o problema não é o livro. Você está entendendo a mensagem? Você está lendo e realmente refletindo o que está saindo ali? Porque enquanto você não entender, você não vai subir ao próximo degrau, não. Você vai ficar nele até você aprender. Você só passa para o próximo degrau quando aquilo estiver muito bem definido em você. Aí ele te dá a oportunidade de aprender alguma coisa diferente. Então não adianta, isso eu não sei com vocês, mas geralmente lá em casa teve uma época que só saía a mesma mensagem. Aí um dia meu esposo falou assim, não é possível isso não. Sentou, olhou para todo mundo na mesa, quem aqui não está entendendo a mensagem? Tipo assim, ô gente, pelo amor de Deus, vamos virar a página. Aí eu falei assim, não, acho que o recado é para mim. E aí você passa a trabalhar aquilo dali. Aí você vai para outro ponto, aí começa a sair outra mensagem. Então a gente precisa desse zelo e desse cuidado. E aí Emmanuel fecha aí para a gente, se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, pois semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Se eu tenho Jesus no meu coração, gente, não tem como você realmente não sentir como se, não é nem assim, não sinto dor, não é isso. A dor, ela fica suportável quando você entende e coloca isso para você. Tem uma passagem no livro Renúncia, em que Alcione está com o pessoal falando sobre o estudo do Evangelho de Jesus. E aí o pessoal fala assim, Alcione, eu já não aguento mais, porque a gente pega, lê o versículo e explica para todo mundo, mas fica naquilo dali. Aí ela vira e fala assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Eu pego ali, leio aqui, né, a Bíblia, eu vou ter conhecimento da mensagem do Cristo. Meditada, eu vou pegar aquilo dali e refletir aquilo dali. Mas refletir de verdade, gente. Colocar aquilo de verdade mesmo, para eu entender o que está ali, o que está passando naquelas palavrinhas ali. Sentida. Ô Tati, como que eu vou sentir o Evangelho de Jesus? É quando você começa, principalmente, por exemplo, a se colocar no lugar do outro.
você passa a sentir o Evangelho. Por quê? Porque naquele momento você olha a atitude da pessoa e fala, nossa, se fosse eu fazendo isso comigo, tipo assim, eu no lugar dela, gente, como que isso ia me afetar como pessoa? Ali você está sentindo aquilo que você está estudando, porque aí você se sente mal, porque você sabe que aquilo é inadequado. E aí aquilo te macega por dentro. Isso é você começar a sentir. Você precisa sentir. Infelizmente, no plano que nós estamos, nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Então, geralmente, tem que machucar um pouquinho para a gente aprender. E quando a gente sente e vê que aquilo dali tem realmente algo que machuca, você muda a sua atitude de imediato. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida. Aí, o que falta para fechar? Ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Que foi o que Jesus fez o tempo todo. Cada passo de Jesus, ele realmente, ele sentia a dor de cada um e ele vivia pelo amor de todos. E é esse o patamar de perfeição que nós buscamos. A gente precisa sentir para conseguir viver esse evangelho, esses ensinos. E lá no Livro dos Espíritos, né, só para a gente encerrar, para não delongar muito, no capítulo 12, Perfeição Moral, dentro do conhecimento de si mesmo, tem uma perguntinha aqui que eu acho que todo mundo conhece. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Que é o jeito mais prático que eu tenho de harmonizar o meu reino interior. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi, colocada como dita por Sócrates, mas na verdade estava no oráculo de Delfos. E Sócrates, quando esteve lá, viu essa frase e adotou isso como a razão da vida dele. Conhece-te a ti mesmo. E tinha um complemento nessa frase, eu não sei se vocês sabem. Eu até peguei o trecho aqui em grego. Meden agan. Estava debaixo lá de conhece-te a ti mesmo, é gnotse auton. Isso em grego, viu, gente? Nem sei se fala nessa pronúncia, não. Aí embaixo, meden agan, que em português significa nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Porque o essencial é o equilíbrio em tudo. E aí, no complemento da pergunta aqui na 919A, eles perguntam, então, como que eu faço? Igual eu coloquei no início aqui para vocês, como, Tati, que eu faço para organizar o meu reino interior? Para colocá-lo realmente num ponto que eu, assim, possa trabalhar tranquila e fazer isso daqui, conhecer, meditar, sentir e viver esse evangelho de Jesus. Aí Santo Agostinho dá a resposta. Todos, faço o que eu fazia na terra. Todos os dias antes de dormir, faça uma avaliação da sua consciência. O que eu fiz hoje de bom que eu preciso manter? O que eu fiz hoje que não foi tão bom que eu preciso não repetir? Estou falando minhas palavras, viu, gente? Mas é mais ou menos isso. O que eu fiz que eu não posso mais repetir de forma alguma, que foi muito mal, para eu poder realmente colocar meu cabecinha no travesseiro, minha consciência tranquila e dormir tranquilamente. Todos os dias, se você fizer isso, você vai acordar no outro dia uma pessoa diferente, e mais aberta, e vai se conhecer. Por quê? Porque aí você vai ver assim, nossa, nesses questionamentos eu descobri que
que quando fulano se aproxima de mim, eu fico muito nervosa. Então, se eu sei que fulano está chegando amanhã, eu vou fazer uma oração a hora que ele estiver chegando perto de mim. E aí, eu já mudei a vibração só do encontrar com a pessoa. Ah, mas eu estourei com ele hoje, o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer 2 orações, se for preciso. Vou contar até 10, se for preciso. Ou eu preciso mesmo falar com ele amanhã? Não, então eu vou evitar encontrar com ele pelo menos amanhã, porque aí eu vou orando todos os dias por ele, vou orando por mim, e eu sei que o dia que eu encontrá-lo, eu vou olhar para ele de maneira diferente. E aí você passa a trabalhar, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando. E nesse ponto você começa a saber o ponto que você precisa realmente te dar um puxãozinho para trás, e que você pode seguir adiante. Você sempre vai saber, brincando um pouquinho aqui, você vai ser o seu próprio Emmanuel. Puxa a orelha daqui, posso seguir daqui. Puxa a orelha dali, posso seguir daqui. Hoje eu vi uma palestra muito interessante em que o rapaz colocava assim, oh, gente, Emmanuel não foi só puxão de orelha não, ele foi muito companheiro de Chico. O problema é que o que dá ibope e faz rir são as coisas menos, né, vamos dizer assim, boas. O que faz a gente achar interessante é isso. Mas não, ele sempre esteve com Chico e tem histórias belíssimas de situações que não são só as engraçadas e essas de puxão de orelha. Mas nós podemos fazer isso conosco. A partir do momento que eu passo a me conhecer, eu passo a adotar atitudes que vão fazer diferença no meu dia a dia. E aí, esse reino interior, ele vai ser diferente. E aí, sabe o que é mais essencial, que o que Jesus espera de cada um de nós aqui? Você passa a ser um reflexo dele. Porque é isso que ele quer de cada um. Porque assim ele vai conseguir chegar em lugares que nem ele imaginava chegar. E o Evangelho, ele está passando por esse processo há mais de 2000 anos. Chegando na casa de cada um de uma maneira distinta, de uma maneira diferente, mas através de nós. E é isso que Jesus quer. Então reflita, coloque o seu reino interior em harmonia e seja luz por onde você passar. Como que você vai ser luz? Sempre levando o Evangelho de Jesus. Sempre meditando sobre ele, conhecendo, meditando, sentindo e vivendo. E aí você pode ter certeza que, por pior que seja a sua vida, no sentido de problemas, você vai conseguir passar por ela sem grandes percalços. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha, conseguido colocar pelo menos um pouquinho, mas é a essência mesmo, É a gente realmente colocar Jesus sempre como guia e modelo e seus ensinos sempre como prioridade. Boa noite, gente.